E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez na sequência dos nossos conteúdos. Né? Eu estou abordando o SAEP porque, como eu já falei várias vezes, quando a gente adentrou nessa pandemia e as aulas foram suspensas, a proposta dessas aulas remotas era que a gente deveria revisar alguns conteúdos. Né? Então, eu aproveitei o SAEP, que engloba todos os assuntos do sexto ao nono ano, tá ok? Então, nesse descritor, a gente só vai aplicar os conhecimentos que a gente já conhece, tá? Não tem um conteúdo específico, né? Então, a gente vai ter que usar matemática para resolver alguns problemas, né? Porque, diferente do que muita gente pensa, matemática não só é aqueles números, colocar lá aquelas operações, né? Mas tem uma sequência lógica, a gente tem que saber essa sequência para que a gente possa pegar o problema, né? Colocar numa linguagem matemática e daí fica mais fácil, porque todos os problemas de matemática têm solução, né? Há alguns que não têm, né? E a gente pode deixar assim, né? Muito diferente de outros tipos de problemas, né? Que a gente não pode, né? Fugir dele, né? Então vamos lá, né? O SAEP Matemática, no ano, como eu falei, né, no vídeo anterior, em 2020 não vamos ter SAEP, então eu tirei lá o 2020, que a gente estava se preparando para esse ano, mas até agora, né? Então não tem previsão para o retorno das aulas, apesar que alguns do estado já voltaram, né? E eu acho que é um serviço essencial, né? Na escola é propício, né? Na escola é propício você, né, tá vulnerável a esse vírus, né? Mas porém em outros lugares não, né? Em outros lugares você está bem protegido, né? Não vou citar aqui, mas vamos lá, né? Então comigo, professor Marcelo Oliveira. E vamos agora para o descritor 19, não é? Que é o seguinte: resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados das operações, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, né? Então, a gente vai usar esses conteúdos para resolver problemas, tá certo? Então, não tem muito o que falar, não é? Então, a gente vai ter um problema lá, então a gente vai tentar, né, pegar, transformar ele numa linguagem matemática e resolver somente, né? Então, vamos resolver alguns exemplos aqui e depois fica com vocês. Então, ele diz o seguinte, ó. Pedro e João jogaram uma partida de bolinhas de gude, né? No final, João tinha 20 bolinhas, né? Que correspondiam a 8 bolinhas a mais do que Pedro. E João e Pedro tinham junto quantos? Né? Então ele quer saber quantas bolinhas no final terminaram. Ele diz o seguinte: começaram a jogar lá a bolinha de gude, né? Então, um saiu ganhando, o outro perde, vai lá, ganha para lá. No final, ele disse que o seguinte, né? Que João tinha 20 bolinhas, né? Que era 8 bolinhas a mais do que Pedro. Então, os dois juntos tinham quanto? Né? Então, vamos lá. Né? Então, veja que, né, já passei essa questão já em outros atividades e eu vi que muita gente erra. Né? Então, vê o seguinte, né? Então, vamos lá, João, no final da partida, vamos botar aqui João, né? Ele tinha o equivalente a 20 bolinhas. Né? Então, no final, ele terminou com 20 bolinhas. Só que a questão é o seguinte, ó. Essas bolinhas correspondem 8 bolinhas a mais do que Pedro, né? Então, muita gente, quando vem na cabeça, já diz o seguinte: então Pedro ganhou 28, mas é diferente, né? João tinha 8 bolinhas a mais, né? Então, se João tinha 20 e tinha 8 bolinhas a mais do que Pedro, quer dizer que Pedro tinha 8 bolinhas a menos, né? Porque João tinha mais, então o outro tinha menos, né? Então, é o seguinte, né? Então, sabendo que João tinha 20 e tinha 8 a mais do que Pedro, logicamente que Pedro tinha o total de João, né, menos 8 bolinhas. Né? Então, veja que Pedro tinha 12 bolinhas. Né? Então, João tinha 20 e tinha 8 a mais. Né? Então, Pedro tinha 12, né? Porque 12 com 8 dá 20, que acompanharia João. Então, os dois juntos tinha quanto? Olha, só somar os dois, né? Então, veja que quando a gente pega o probleminha e leva para a linguagem matemática, aí o negócio fica simples, né? Então, os dois juntos tinha quanto? 32 bolinhas. Não é isso? Então, é só saber ler ao pé da letra. Não é só pegar, chegar lá, jogar os números e pronto, né? Porque, a priori, o cara pensa o seguinte, né? Se João tinha 20, que correspondia a 8 a mais bolinhas do que Pedro, aí você já pensa que Pedro tinha 20 bolinhas, tinha 8 bolinhas a mais, mas não, na verdade ele tinha menos, porque Pedro que tinha 8 a mais. Ou, desculpa, João que tinha 8 a mais, né?
Então, é só você botar na linguagem matemática e resolver aí, né? Vamos lá para mais um exemplo, diz o seguinte, né? Em uma loja de informática, Paulo comprou um computador no valor de R$ 220, uma impressora por R$ 800 e 3 cartuchos que custam R$ 90 cada um. Os objetos foram pagos em 5 parcelas iguais. O valor de cada parcela em reais foi, né, de quanto? Foi a 414, 497, 600 ou 645. Então, essa é aquela questão que o pessoal deu o seguinte, né? Onde é que eu vou usar a matemática no dia a dia, professor? Né? Então, isso aí, né, eu acho que aí dá para usar a matemática legal. Né? Então, vamos lá primeiro. Para eu saber quanto ele vai pagar em cada parcela, né, que na verdade, ele vai pagar em 5 parcelas, eu tenho que saber qual é o custo total, né? Quanto foi que ele comprou no total, para ir dividir em 5 parcelas iguais. Não é isso? Né? Não está falando nada de acréscimo aqui de juros nem nada, então pronto. Então é do seguinte, ó. Então seria o seguinte, né? Então ele comprou um computador por 2.200, né? Então tem lá, ele comprou 2.200, né? Né? Aí depois ele comprou uma impressora no valor de 800, ó, né? Então, mais ele comprou uma impressora no valor de 800, né? E 3 cartuchos que custam R$ 90 cada um, né? 90 cada um. Então ele custou. Então o valor dos cartuchos foi 3 vezes 90, né? Eu poderia fazer uma expressão aí, mas eu não quero fazer uma expressão numérica, né? Isso aqui vai dar, né, 270, né? 3 vezes 7, ou 3 vezes 9, 27, 3 vezes 0 aqui, 0, pronto, né? 270. Ou você poderia botar 90, 90, 90, né? Está dizendo que cada um custou, né? Então aqui, eu vou botar aqui 270, ok? Então, 270. Então, isso foi o valor da compra dele, né? Então, isso foi o valor da compra que foi dividido em 5 vezes. Se eu souber, né, quanto foi que ele comprou, não é o valor que ele comprou, então sei qual é a parcela. Eu estou fazendo de maneira simples aqui, pessoal, tá certo? Não vou querer inventar muita matemática, não. Eu estou querendo fazer aqui bem simples, né? De maneira simples para... Né? Daqui a pouco eu vou fazer a expressão para você ver como é importante aquele símbolo, né? Parênteses colcheteado, né? Mas vamos fazer logo de maneira popular, tá ok? Então ele comprou aqui. O computador custou 220, a impressora custou 800, né? A impressora custou 800 e os cartuchos, né, como cada um custou 90, no total 270, né? Então, se eu somar aqui vai dar 0, aqui vai dar 7, aqui vai dar 10, 12, sobe 1, né? E aqui vai dar 3. Então, no final, ele comprou, né, 2.270, que ele vai dividir em 5 vezes. Então, é só pegar esse valor aqui, pessoal, né? Então, é só pegar aqui, ó, 3.270 e dividir em 5 vezes, né? Aí eu vou saber quanto foi a parcela, né? Então, aqui, 32 por 5 vai dar 6, né? Ó, a gente já viu, só tem duas opções aqui, né? 3 vezes 5 dá 30, né? 30 aqui. Se eu subtrair aqui, fica 2, né? Aí eu baixo 7, né? Então, 27 dividido por 5 vai dar 5, né? 5 vezes 5, 25. Né? Subtraindo aqui vai dar 2. E aqui baixo 0, né? E 20 por 5 vai dar 4, né? E 4 vezes 5, 20. Subtraindo de 20 aqui, isso vai dar 0, não é isso? Então, a parcela foi 200 ou 654, né? Ele vai pagar 5 parcelas, 654, né? Então, fácil, simples, né? Então, se você quisesse botar isso aqui com uma expressão numérica, você fazia assim, pessoal, ó. Ele vai pagar, ó, 220, não é isso? Mais 800, não é isso? Agora, mais 3 vezes de 90, que foi o que ele comprou, né? Se eu quisesse fazer isso aqui, uma expressão numérica, e tudo isso aqui, quando eu der o valor,
tudo isso aqui, ele vai dividir em 5 vezes, né? Então, veja que daria também uma expressãozinha numérica, né? E vai dar a mesma coisa. Isso aqui vai dar 3.000, né? Ou, desculpa, primeiro eu tenho que resolver isso aqui, né? Ficaria aqui 270, né? Então, quando eu somar tudo em 2.000 com 800, 2.200 com 800 dá 3.000. 3.000, né? E mais 270, 3.270, né? E no final eu dividi isso aqui por 5, que vai dar o mesmo resultado lá, né? Vai dar 654, né? Então, veja que tem várias maneiras de a gente fazer. Tem maneira popular, tem a maneira mais bonitinha, mas o que vale é chegar no resultado, né? Não interessa a maneira que vocês façam, né? Eu não exijo o caminho, né? Eu exijo, né, o destino, tá certo? Então, vamos lá, outro, né? Então, ele diz o seguinte: na Amazônia brasileira existe aproximadamente 2.800 espécies diferentes de peixes de água doce, né? Na Europa existe cerca de 200 espécies. Assinala a alternativa que representa quantas vezes a Amazônia possui o total de espécies de toda a Europa. Então ele diz que na Amazônia só de peixe existe 2.800 espécies, e ele está dizendo que lá na Europa existe 200. Ele quer saber quantas vezes, não é, a quantidade de peixe na Europa cabe na Amazônia, né? Certo? Então vamos lá, né? Então isso aqui é muito fácil fazer uma divisãozinha, né? Ainda bem que ele falou somente de peixe, né? Para não confundir as outras espécies aí, vai o pessoal dizer aí depois que tem girafa na Amazônia, né? Mas vamos lá. Então isso aqui é o seguinte, né? Então aqui tem aqui 2.800. Eu quero saber, né, quantas vezes a Europa vai caber. Então é só dividir isso aqui por 200, né? Então, muito fácil, pessoal. Muito fácil, muito fácil. Você pode fazer isso de duas maneiras, né? Você pode fazer assim, ó, né? 280 quantas vezes de 200 tem 1. Né? 1 vezes 200, 200. Para 280 vai sobrar 80 aqui, né? E agora baixa 800. 800 quantas vezes de 200? 4. 4 vezes 200, 800. Para 800, 0. Pronto. Encerrou a conta. Somente isso. 14, né? A outra maneira que vocês poderiam fazer é a maneira, eu acho que é mais fácil ainda, né, pessoal? Então é o seguinte: quando a gente tem divisão, né? Quando a gente tem divisão aí, e tem zero, é muito fácil. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui. Eu vejo que o número já ficou 20, ficou menor. E eu posso cortar o outro daqui com o outro daqui, né? Então, ao invés de eu dividir 2.800 por 200, eu vou dividir 28 por 2, né? Aí ficou mais simples, né? Então, só apagar isso aqui, né? Então, é só apagar isso aqui, né? E fazer, ó. Desculpa, faltou outro aqui, apagar aqui o outro zero. Né? Então, aqui fica o seguinte, né? 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Né? Para 2, 0, sobra 8. 8 dividido por 2, 4. 4, né? Então, isso aí, pronto, né? Então, tem 14 vezes, né? Certo? Lembrando que né, a Amazônia tem uma diversidade muito grande, né? Então, posso fazer aí, né? Então, dá para resolver uma infinidade de problemas. Né? Então, vamos lá, né? Então, esse aqui é o seguinte, né? Um administrador de um campo de futebol precisa comprar grama verde e amarela para cobrir o campo com faixas verdes e amarelas iguais em áreas e quantidade. O campo é um retângulo com 100 metros de comprimento e 50 metros de largura, né? E para cada 10 metros quadrados de grama plantada, gasta-se 1 metro de grama a mais por causa da perda. Né? Então, ele planta cada 10 metros quadrados, tem que comprar 11 no caso, porque 1 metro, né, vai ficar na perda aí, né? Sempre vai se perder alguma coisa, né? Ele quer saber quantos metros quadrados de grama verde o administrador deverá comprar. Então, primeiro, eu tenho que saber a área do campo e tenho que saber qual é a quantidade de grama verde, porque a gente tem aí dividido grama verde e grama amarela, né? Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos só ilustrar aqui rapidinho, né? Uma questão bem facilzinha, né? Deixa eu ver aqui. Não, né? Então vamos desenhar assim, né? Então suponha o seguinte, né? Eu tenho lá um campo, um retângulo, né? Não vai ficar bem perfeito aqui, mas vamos lá, né? Então é o retângulo, né? Então ele diz o seguinte, né? Ele tem um comprimento de 100 metros
e a largura de 50. Ok? E ele tem o seguinte, eu vou colocar aqui, eu vou dividir esse campo, ele vai ser gramado, né? Eu vou botar a grama nele, que vai ficar o seguinte, a metade vai, né? Eu vou ter lista verdes, tá certo? E listras amarelas, não é isso? Em igual quantidade, ele tem que é igual quantidade, né? Ou seja, a metade vai ser de verde e a metade vai ser de amarelo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quantos metros quadrados de grama ele vai precisar, né? Então, para eu saber a área do campo, é muito fácil, né? Quando a gente faz a área de um retângulo, é igual a base vezes a altura, não é isso? A gente já viu isso aqui já. Então, a área do campo vai ser igual. A base vai ser 100 e a altura vai ser 50. Tá ok? Então, eu vou ter aqui. Se eu for multiplicar aqui, pessoal, é muito fácil, né? 1 vezes 5 dá 5. Né? 1 vezes 5 vai dar 5. E é só acrescentar os 3 zeros. Isso aqui é metro por metro, vai dar metro quadrado. Né? Então, o campo todinho ele vai ter uma área de 5.000 metros quadrados. Né? Ou seja, eu vou precisar de 5.000 metros quadrados de grama. Porém, a gente sabe que a metade é verde e a metade é amarela. E ele quer saber aí qual é a quantidade, né, de grama verde. Né? Então, a quantidade de grama verde é a metade disso aqui, porque vai ser a metade e a metade. Né? E a metade de 5.000, ou seja, vai ser 2.500. Né? Ou seja, ele vai precisar de 2.500 metros quadrados de grama verde, tá ok? Só que ele diz o seguinte, pessoal, se eu comprar esses 250 metros, não vai dar. Por quê? Porque 250 metros daria se não tivesse perda. Mas a gente sabe que cada 10 metros, 1 metro se perde, né? Então, para cada 10 metros, a gente tem que comprar 11 metros. Isso aí. Ok? Então, é o seguinte, para eu saber de cada 10 metros tem que comprar um a mais, então é só dividir isso aqui por 10, né? Porque eu sei qual vai ser a quantidade que eu vou comprar a mais, né? Então, eu só pegar aqui 2.500 e dividir isso por 10, tá ok? Mas como dividir por 10, ó, eu posso cortar esse zero com esse e eu vou ter 250 dividido por 1, que vai ser 250, né? Ou seja, eu tenho que comprar mais 250 metros quadrados, né? Comprar mais, né? Então, no total, eu tenho que comprar quanto? Eu tenho que comprar os 2.500, tá certo? Que seria para cobrir a metade do campo, que tem a área de 5.000 metros. Só que por causa da perda, eu tenho que comprar, né? Eu tenho que comprar mais 250, né? Então, eu vou ter que comprar mais 250, porque vai se perder, né? Então, para saber o total que eu tenho que comprar, é só somar os dois aqui, ó. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 5, aqui vai dar 7 e aqui vai dar 2, né? Ou seja, eu tenho que comprar 2.750 metros quadrados de grama verde, né? Que ele quer saber a quantidade de grama verde, né? Por quê? Porque cada 10 metros vai se perder um, então tem que comprar 11 metros, né? Em vez de comprar 10, tem que comprar 11, tá ok? Então, é isso aí, pessoal, né? Então, foi muito fácil, né? Deu para resolver esses probleminha, tá ok? Então, lembrando que não é só pegar lá, colocar os números e fazer as operações, a gente tem que saber a sequência, né? Agora, a vez de vocês, né? Ele diz o seguinte, ó, essa questão aí é batida, né? Ela sempre cai no SAEB ou SAEP, né? Ele diz o seguinte, no cinema há 12 fileiras com 16 poltronas e 15 fileiras com 18 poltronas. O número total de poltrona é quanto? Então, é muito fácil, né? Isso aí é muito fácil. O outro diz o seguinte, no supermercado, preço ótimo, a manteiga é vendida em caixinha de 200 gramas. Para levar para casa 2 kg de manteiga, Marisa precisa comprar quanto? Ela tem que comprar 2 caixas, 8 caixas, 5 caixas ou 10 caixinhas, né? Tem que comprar quanto, né? Então, muito fácil aí. Ele diz o seguinte, a rua Pato do Sul é muito movimentada. Em 1 minuto passa aproximadamente 16 carros, né? Como 1 hora tem 60 minutos, quantos carros aproximadamente passam na rua Patos do Sul durante 2 horas, né? Então, por 1 minuto passa aproximadamente 16. Ele quer saber quantos carros passam aproximadamente em 2 horas, né? Se continuar essa média aí, tá ok? Então, é só você fazer a conta aí
E pronto, né? Ele deu o seguinte aqui também. Ontem, em uma oficina mecânica, José consertou 36 veículos pela manhã, né? Então, pela manhã ele consertou isso. Né? Pela manhã, ele consertou o triplo de veículos, consertou à tarde. Né? Então, a parte da tarde, ele consertou quantos veículos? Né? Então, é o seguinte, olha, pela manhã, José consertou 36 carros, né? Pela manhã, tá ok? E ele consertou o triplo de carro que consertou à tarde, né? Se de manhã ele consertou 36 e for o triplo, à tarde ele consertou só quanto, né? Então é fácil também. O seguinte aí, Paulo e Pedro fizeram uma viagem de motocicleta. Paula guiou 694 quilômetros e Pedro guiou 245 quilômetros a mais que Paula. Quantos quilômetros guiaram os dois? Né? Então veja que Paula guiou 694 e Pedro guiou 245 quilômetros a mais. É parecido com aquela questão das bolinhas lá de gude, tá ok? Então é isso aí. Tá bem? Então, isso aí com vocês. Aguardo as questões, né? Aguardo lá as respostas, né? Então, é isso aí, tá certo, pessoal? Então, aquele abraço e até a próxima, tá ok? Participe, incentive seus amigos de participar, porque isso não está fácil para ninguém, né? E quanto mais você se distancia dessas atividades que os professores estão passando, vai ficar mais difícil vocês, né, seguir o ritmo. Tá ok, pessoal? Então, aquele abraço, né? E até a próxima. Tá ok?